Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Lei Seca, Código de Processo Penal. Aqui nós estamos fazendo a leitura de todo o Código de Processo Penal, a Lei Seca, né? Letra de lei para você, concurseiro, concurseira de plantão. Então, muito bem-vindo, bem-vinda aí ao nosso canal. Você ainda não é inscrito, inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e ajude a gente aqui no crescimento do projeto. Vamos seguindo com a leitura do Código de Processo Penal. Vamos aqui ao PDF. Capítulo 6 do reconhecimento de pessoa e coisas. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer reconhecimento de pessoa, procede-se-á pela seguinte forma. Inciso 1º. A pessoa que tiver de fazer reconhecimento será convidada a descrever a pessoa de quem deva ser reconhecida. Inciso 2º. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas com ela tiver qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-lo. Inciso 3º. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para reconhecimento por efeito intimidação ou outra influência não diga a verdade em face à pessoa que tiver de ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. O que acontece aqui? Nesse caso, o que está querendo dizer aqui? O legislador está dizendo que a pessoa que vai ser apresentada, que vai ser colocada de frente para ser reconhecida, para reconhecer a pessoa, né, em questão de reconhecimento, no caso vítima ou alguém que seja testemunha, né, de algo acontecido que a pessoa a ser reconhecida tenha praticado, caso ela se sentir intimidada, a autoridade pode providenciar que ela faça, né, esse reconhecimento sem que a pessoa que será reconhecida tenha ciência, veja a pessoa fazendo o ato de reconhecimento. Então tem aqueles casos que a gente vê nas séries de policiais, né, onde tem um vidro, a pessoa que está reconhecendo está atrás de um vidro e a outra pessoa ela não vê quem é que está vendo, né, quem está fazendo o reconhecimento. Mais ou menos por aí. Então, para que a pessoa possa fazer o reconhecimento e ela não se sentir intimidada, a autoridade pode fazer essa forma de modo com que a pessoa que está fazendo o reconhecimento não seja vista pela pessoa que será reconhecida. Beleza? 4º, do ato de reconhecimento leva-se auto pormenorizado subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada pessoa a proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no número 2. Parágrafo único. O disposto do número 3 deste artigo não se aplica na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. No caso a questão do reconhecimento, né, o disposto do artigo 3 não se aplica na fase de instrução criminal no plenário de julgamento. Então, nesse caso aqui, onde falamos que a autoridade, né, ela faz essa questão de, no caso da pessoa fazer o reconhecimento, né, da pessoa que será reconhecida, da vítima ou da testemunha que vai reconhecer alguém, no caso de tribunal ela não tem essa prerrogativa. Então ela vai ter que, se for o caso de fazer o reconhecimento, ela vai estar ali no mesmo ambiente, né? Ela não vai fazer de modo que a pessoa não esteja vendo, né, quem é que está fazendo o reconhecimento dela. Artigo 227. No reconhecimento de objeto, procede-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada um fará em separado, evitando sim que qualquer comunicação entre elas, né, para que não possa de repente combinar e de certa forma fazer um reconhecimento equivocado ou de repente combinar para fazer
uma outra forma, né, de reconhecimento, não ser a pessoa de fato que tem. Então, cada pessoa, no caso, tem várias pessoas convocadas para fazer o reconhecimento ali, então elas farão separadas e sem comunicação. Capítulo 8 da acariação. Artigo 229. A acariação será admitida entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. A acariação será reperguntados, né, para que explique os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acariação. Então, no caso de acariação, duas testemunhas do mesmo caso falou uma coisa, o outro falou algo diferente, e aí eles são colocados frente a frente para que eles possam verificar, né, o porquê da divergência do mesmo fato. Então, ali na acariação, isso ele fica reduzido ali especificamente aos fatos, né, a situação da divergência de opinião ou de visão acerca do mesmo fato. Artigo 230. Se ausente alguma testemunha cujas declarações diverjam das de outras que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se o auto o que explicar ou observar. Se substituir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde reside a testemunha ausente, transcrevendo as declarações desta e as das testemunhas presentes nos pontos em que diverge, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para que a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial o processo e o juiz a entenda conveniente. Capítulo 9 dos documentos. Vamos lá. Artigo 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documento em qualquer fase do processo. Artigo 232. Considera-se documento quaisquer escrito em instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia de documento devidamente autenticada se dará no mesmo valor de um documento original. Artigo 233. As cartas particulares interceptadas ou objetos por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Imagine que alguém de alguma forma interceptou, pegou em correspondência cartas, né, de alguém que é de particular, sem qualquer tipo de autorização no caso judicial. Estas cartas elas não podem ser utilizadas em juízo. Parágrafo único. Seria no caso prova, né, inválida. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelos respectivos destinatários para a defesa do seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Nesse caso, se eu estou ali para fazer uma sustentação, vamos dizer assim, oral, em juízo, e eu sou o destinatário, ou seja, aquela correspondência veio para mim, está direcionada para mim, nesse caso eu não poderia, no caso, pegar uma carta de alguém destinada a outra pessoa e utilizar ali. Nesse caso não é, mas no caso da correspondência que é destinada diretamente para a pessoa, ela pode ser usada assim. Artigo 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documentos relativos a ponto relativo às acusações ou da defesa, providenciará, independente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada nos autos, se possível. Artigo 235 traz que a letra e firma dos documentos particulares serão submetidos a exame pericial quando contestada a sua autenticidade.
Artigo 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzido por tradutor público ou na falta de pessoa idônea nomeada pela autoridade. Artigo 237 diz que as públicas formas só terão valor quando conferida com o original em presença de autoridade, Artigo 238. Os documentos originais juntados a processo, findo quando não exija um motivo relevante que justifique sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido o Ministério Público, ser entregue às partes que os produziu, ficando traslado nos autos. Capítulo 10 dos indícios. Vamos ver aqui a questão dos indícios. Artigo 239 traz: considera-se indícios as circunstâncias conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outro ou outras circunstâncias. Capítulo 11 da busca e apreensão. Artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1º. Procede-se à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem: alínea A, prender criminosos; B, apreender coisas achadas ou objetos por meios criminosos; C, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafacção e objetos falsificados ou contrafeitos; D, apreender arma e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinada a fim delituoso; E, descobrir objetos necessários à prova de infração ou de defesa do réu; F, apreender cartas abertas ou destinada ao acusado ou em poder de quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; G, apreender pessoas vítimas de crimes; H, conhecer qualquer elemento de convicção. Parágrafo 2º. Proceder-se à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objeto mencionado nas letras B e F e letra H do parágrafo anterior. Artigo 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser procedida de expedição de mandato. Artigo 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Artigo 243. O mandato de busca deverá, inciso 1º, indicar os mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-lo ou os sinais que a identifiquem. 2. Mencionar o motivo e os fins da diligência. 3. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que fizer expedir. Parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto o mandato de busca. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento de corpo de delito. Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandato no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objeto ou papéis que constituem corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar. Artigo 245. A busca domiciliar será executada de dia, salvo se o morador consentir que se realize à noite, e
Antes de penetrarem a casa, os executores mostrarão e lerão o mandato ao morador ou a quem o representante intimá-lo. Em seguida, abrirá a porta. Parágrafo 1º. Se a própria autoridade der à busca declarar previamente sua qualidade objeto da diligência. 2. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. 3. Recalcitrando, o morador será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para o descobrimento do que se procura. 4. Observe-se o disposto nos parágrafos 2 e 3, quando ausente, moradores deverão, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. 5. Se é determinada a pessoa ou coisa que lhe vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. 6. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade e seus agentes. 7. Fim da diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Artigo 246. Aplica-se-ão também o disposto no artigo anterior quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habilitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público onde alguém exercer profissão ou atividade. Artigo 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o querer. Artigo 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores, mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Artigo 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Artigo 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando para fim de apreensão forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Parágrafo 1º. Entende-se a autoridade e seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa quando, a linha A, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. B. Ainda que não tenha avisado, mas sabendo por informações fidedignas ou circunstâncias indicarias que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem seus encalços. Parágrafo 2º. Se a autoridade local tiver fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que nas referidas diligências entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandatos que apresentarem, poderão exigir as provas desta legalmente, mas de modo que não frustrem a diligência. Esse é o nosso Código de Processo Penal. Estamos fazendo aqui a leitura, mais especificamente sobre a busca entre pessoas e as residências, falando aqui do Código de Processo Penal. Essa é a lei seca. Você ainda não é inscrito, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com os amigos em suas redes sociais. Próximo vídeo continuaremos com muito mais. Continue aqui com a gente.